A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live, a live que traz por tema devocional diário, momento com Deus. E o tema no qual estaremos meditando hoje é sobre libertação. E para falar sobre libertação, iremos meditar na palavra de Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, vamos juntos meditar na palavra do Senhor, palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quem é o caminho, a verdade e a vida? O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para mostrar a verdade, para trazer a verdade ao coração humano, ao homem, a todos os seres humanos. Ele é o caminho. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus. Ele diz bem claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma, o único meio de nos achegarmos a Deus é através de Jesus. Em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, a palavra de Deus fala acerca de sermos reconciliados, que somos reconciliados e temos a paz com Deus. Só em Deus podemos encontrar a paz, reconciliar com Deus e encontrar nele a paz. Em Jesus há libertação. E essa libertação vem de uma mudança de mente e postura que é necessário para isso acontecer. Talvez você está agora perguntando: é conhecer a Jesus, entregar a vida a Ele. A palavra de Deus diz: se conhecermos a verdade nos libertará. Quem está em trevas, aquele que está em trevas, a palavra de Deus fala acerca disso, que quem está em trevas não conhece a luz. E quem está em trevas não reconhece que em trevas está, pois se acostuma com essa situação e não entende que se encontra longe da luz, que se encontra em trevas, em meio à escuridão, longe da presença de Deus. Permanecer no pecado, na prática do pecado, faz o homem estar longe, distante de Deus e em trevas. Aquele que está na prática do pecado, ele está em trevas. E Deus, ele reprova, ele é contra o pecado. A palavra de Deus diz que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. O pecado, Deus, ele não aceita. E o pecado faz com que o ser humano permaneça em trevas. Porque quando o ser humano entrega a vida ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, que é a verdade e a vida,
Ele realiza a obra da libertação, ele torna aquela vida livre, liberta através do seu poder. Já não é mais escrava, escrava do pecado, escrava de Satanás. Porque o escravo, ele está em trevas. Vidas que estão escravizadas pelo maligno, quando entregam a sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus as liberta. Jesus realiza, ele tem o poder para realizar a obra da libertação. Estamos falando sobre libertação, e a libertação é somente alcançada em Cristo Jesus. Jesus veio para nos libertar. Ele veio para desfazer com as obras do diabo, para libertar a vida cativa, a vida oprimida, para libertar do poder do pecado e para nos conduzir a uma vida de santidade, para nos conduzir à salvação. Jesus veio para trazer a libertação, para libertar o que está no pecado. A palavra de Deus diz que Deus, olhando, ele não viu na terra um justo sequer. E ele traçou o plano de salvação e enviou o seu Filho Jesus para trazer a salvação, a libertação. Por meio de Cristo, o ser humano pode alcançar a libertação. É somente através de Jesus, porque ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, mesmo que o homem pensa que exista outro caminho, para ele se achegar a Deus, não existe outro caminho. O único caminho para se achegar a Deus é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, nele não está a mentira, ele é a vida, ele proporciona vida ao homem, salvação. A vida que ele oferece é a salvação, que diz a palavra de Deus. Jesus oferece salvação. O Senhor Jesus, ele quer libertar, transformar, libertar ao que se encontra cativo, ao que anda em trevas. O Senhor Jesus, ele quer realizar a obra da libertação. Mas como? Muitos estão agora perguntando como alcançar a libertação. Nossa irmã Maria Mício está pedindo oração. Já estaremos orando, estaremos apresentando a nossa irmã ao Senhor, a sua família, para Deus confirmar a vitória, para Ele confirmar o milagre. A palavra do Senhor, estamos meditando, falando sobre libertação. A palavra de Deus no livro de Atos, você que está aí com a sua Bíblia, Atos capítulo 12, do versículo 5 ao 12, fala sobre libertação. Libertação através da intercessão. A palavra de Deus fala acerca de Pedro, que havia sido guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer diante do povo, a palavra de Deus diz que, devido às orações da igreja, Deus enviou o anjo para libertar Pedro da prisão.
E a palavra de Deus diz: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às tuas costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Houve libertação. A situação de Pedro, a situação que ele se encontrava na prisão. E através da oração, da intercessão, Deus realizou a libertação, enviando um anjo para libertá-lo daquela prisão. Cadeias foram rompidas e houve libertação, diz a palavra do Senhor. Houve libertação também por meio da oração, da intercessão. Houve libertação. E Deus, Ele quer libertar as vidas cativas, oprimidas, libertar das opressões malignas, há vidas que estão oprimidas, demônios estão dominando a vida, o corpo, a mente de muitas pessoas, e o Senhor Jesus, através do seu poder, através do poder que há no seu sangue, Ele quer libertar as vidas. Jesus tem poder para libertar, para transformar as vidas. Há vidas que não estão em seu juízo perfeito. Muitos olham e dizem: está louca. Até mesmo pessoas da família não entendem e dizem: está louca, essa pessoa ficou louca. Mas isto está acontecendo porque estão sendo dominadas por espíritos malignos que dominam o corpo, que dominam a mente, tirando aquela pessoa do seu juízo perfeito, levando aquela pessoa a não agir mais de uma forma normal, diante da família, na sociedade, entre amigos, não age mais de uma forma normal, porque estão oprimidas, estão sendo dominadas por demônios, espíritos malignos. Quando falamos isso, muitos se espantam, não concordam, até dizem: mas como isso pode acontecer? Não acreditam, mas isso está na palavra de Deus. Há um exemplo de quando o Senhor Jesus chegou na terra dos Gadarenos. Ali estava um homem que estava possuído por demônios. A palavra de Deus relata que ele não habitava mais em uma casa, mas sim nos sepulcros, e também ia para os desertos. Aqueles demônios o faziam ir para os desertos, andava nu,
A palavra de Deus diz que o prendiam com grilhões, com cadeias, e ele despedaçava cadeias, grilhões, destruía as cadeias e grilhões, fazia em pedaços cadeias e grilhões. Estava aprisionado, escravizado pelos demônios. Jesus chegou, aqueles demônios, eles se incomodaram com a presença de Jesus, porque onde Jesus chega, Satanás não resiste, o mal tem que sair. E quando o Senhor Jesus ordenou para que saíssem, pediram para que ele deixasse, que eles entrassem em uma manada de porcos que estava por ali, e estavam ali também os cuidadores daqueles porcos. E quando o Senhor Jesus permitiu que entrasse nos porcos, a palavra de Deus diz que eles foram precipitados a palavra de Deus diz, naquele momento em que os porcos entraram pelo desfinhadeiro, a palavra de Deus diz, os porcos foram precipitados. Para você acompanhar, você que não acredita, você que acha que isso não existe, vamos acompanhar sobre o gadareno. A palavra de Deus, nos evangelhos, a Bíblia relata sobre o homem de Gadara, sobre o gadareno que foi liberto pelo Senhor Jesus. A palavra fala sobre aquele homem de Gadara, gadareno, que foi liberto pelo Senhor Jesus. Vamos acompanhar, você que está aí com a sua Bíblia, sobre o gadareno. Você vai acompanhar aí na palavra de Deus sobre o que aconteceu com aquele endemoniado de Gadara. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus libertou o endemoniado de Gadara. Para vocês acompanharem sobre a libertação daquele homem, Jesus se deparou com aquele gadareno quando chegou naquele lugar. E o Senhor Jesus ordenou para que os demônios deixassem, perguntou quem eram, quantos eram, e eles disseram legião. Muitos demônios estavam no corpo daquele homem. E quando o Senhor Jesus, ele permitiu que eles entrassem naqueles porcos, você pode acompanhar aí na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus permitiu, foi em Marcos, abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 11, da palavra de Deus. Marcos 5, 11. Vamos juntos meditar na palavra de Deus que fala sobre a libertação daquele homem de Gadara, a libertação do gadareno. Jesus libertou aquele homem. Ele estava normal, logicamente que não, uma pessoa normal jamais iria optar por morar, por ficar nos sepulcros. Logicamente, ele não teria feito aquela escolha de ficar nos sepulcros. Ele não estava em seu juízo perfeito. A palavra de Deus diz assim, só alguns versículos para que vocês possam meditar. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos meditar no versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos.
E rogava-lhe muito, Marcos 5, capítulo 5, versículo 9. Acompanha aí no nome do Senhor Jesus. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, grande manada. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou pelo despenhadeiro no mar. Precipitaram pelo despenhadeiro no mar e afogaram-se. Para que entendam, como se fosse em um abismo, eles precipitaram porque aqueles demônios entraram naqueles porcos que os fizeram se precipitar, cair naquele despenhadeiro. Entenda agora como estava aquele homem de Gadara. Versículo 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ele tinha a morada nos sepulcros. Ele não habitava em uma casa como uma pessoa normal, mas sim nos sepulcros. Entendemos, meditando no versículo 3, que ele estava fora do seu juízo perfeito. E também a palavra de Deus diz no versículo 5, e andava sempre de dia e de noite. Isso quer dizer, ele estava atormentado, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Você lendo outro texto bíblico que fala também sobre ele, você irá ler que era pelos desertos. Isto é, ele ficava em lugares distantes e clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Uma pessoa normal jamais irá querer ferir-se a si mesma. E também não vai habitar em sepulcros e nem ficar dia e noite clamando pelos montes, pelas ruas, desertos. Jamais irá agir dessa forma. E entenda também, eram muitos demônios, era uma legião de demônios que estavam aprisionando aquele homem. E pediram ao Senhor Jesus, Jesus permitiu, para que pudéssemos hoje entender o que aconteceu só de imaginarmos quando aqueles demônios entraram naqueles porcos e eles foram precipitados no despenhadeiro. Imagine eles precipitados. Imagine o que os demônios fazem na vida de um ser humano, a destruição que causa. Ele quer causar destruição, causar morte. Ele tira a paz, tira o sossego, atormenta as vidas, faz a pessoa ficar totalmente fora do seu juízo. A pessoa já não age mais de uma forma normal, age de uma forma que muitos acham que ela está louca, perturbada, porque Satanás, ele domina de uma forma muito terrível a vida, o corpo, ele possui o corpo, domina a mente, e a pessoa já não age mais, os pensamentos são só coisas malignas no pensamento, perturbações. Quantas pessoas que só têm pensamentos de morte, pensamentos de destruição e acabam colocando um ponto final na própria vida. E as pessoas ouvimos constantemente, vemos nos noticiários sobre suicídios, ouvimos
falar na nossa própria cidade, bairro, acerca de vidas que cometeram o suicídio e muitos dizem que estavam com uma depressão, algum problema, vivendo um problema na família, problemas sentimentais, emocionais, desemprego. Outros dizem, não sabemos o que ocorreu, o que levou aquela pessoa a cometer o suicídio, havia se afastado de tudo, de todos, estava agindo de uma forma estranha, porque Satanás, quando ele domina o corpo, domina a mente, ele leva a pessoa a agir de uma forma que não é normal, ele domina. Agora, se nós pensarmos ali aqueles porcos que a palavra relata, o Senhor Jesus, ele permitiu para nós entendermos o que ele causou a legião naqueles porcos que se precipitaram no abismo, se precipitaram naquele despenhadeiro no mar, foram destruídos. Agora imagine a vida do ser humano quando está dominada por demônios. Como estava a vida daquele homem? As suas atitudes não eram normais. Andava se cortando, não conseguiam prendê-lo com cadeias, com grilhões. A morada, ele tinha a sua morada nos sepulcros. Ele estava totalmente dominado por aqueles demônios. Quando o Senhor Jesus perguntou quantos eram, disseram que era legião, uma legião de demônios. Muitos demônios, uma legião de demônios estavam atormentando aquele homem. Uma legião de demônios estava deixando aquele homem longe ele estava longe do seu juízo perfeito, porque quando Satanás, ele domina o corpo, ele domina a mente, é algo muito terrível e também triste a situação. O Senhor Jesus é o único que pode libertar uma vida nesta situação, só o Senhor Jesus. Só pelo sangue de Cristo que tem poder para que haja libertação. A libertação só Jesus pode realizar. Se você tem pessoas na família nessa situação, só Jesus pode libertar. Só Jesus pode fazer uma grande mudança na vida que está oprimida, subjugada pelo inimigo. Só Jesus pode realizar a libertação, mas é necessário alguém interceder, alguém buscar a Deus para que a vida que está oprimida seja liberta. Estamos falando sobre libertação. Só pelo sangue de Cristo é que acontecem libertações, no nome de Jesus, através da oração também e do jejum, porque a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Falamos isso porque o Senhor Jesus, quando um pai na Bíblia relata, procurou os discípulos para expulsar o demônio que estava dominando um menino, um rapaz que era lunático. Eles nada puderam fazer, não conseguiram fazer nada. E quando o pai levou até Jesus, o Senhor Jesus libertou aquele rapaz. E os discípulos em particular perguntaram ao Senhor o que aconteceu. O Senhor Jesus expulsou rapidamente, libertou aquele jovem e eles tentaram, não conseguiram. Eles queriam entender por que eles não haviam conseguido libertar aquele rapaz. O Senhor Jesus disse a eles: a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Há demônios que só saem com jejum e oração.
É necessário o jejum e a oração para que o mal seja repreendido. Só o Senhor Jesus pode repreender o mal, mas é necessário orarmos no nome de Jesus, orarmos e jejuarmos para que o Senhor Jesus possa realizar a obra de libertação, como ele libertou aquele ali pelo seu poder, ele libertou aquele jovem, libertou aquele homem, muitas vidas oprimidas. Jesus é o mesmo, ele tem poder para libertar e ele quer libertar. É necessário se achegar a Jesus para que a libertação seja realizada. Só por meio de Jesus, pelo sangue e pelo poder que há em Cristo Jesus, que a libertação acontece. E nós vamos nesta noite buscarmos a Deus através da oração. Continue meditando na palavra de Deus, refletindo sobre a palavra de Deus. Estaremos orando e nessa oração apresentando a nossa irmã Maria Mício. Que Deus abençoe. A nossa irmã que entrou está pedindo oração pela sua vida e pela sua família. Convido a irmã para clamarmos a Deus. É uma campanha em favor da família. Inicia à meia-noite. É a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro no horário da meia-noite. A oração da meia-noite para o Senhor destruir com as obras do mal feitas contra a família, libertar e proteger a família. Vamos agora orar. Agora é o devocional, chama Devocional Diário, Momento com Deus, que tiramos alguns minutos para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos. Mas a oração pela família no horário da meia-noite, no nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora de oração apresento a Ti, a nossa irmã Maria Mício, que o Senhor possa visitar, cobre ela, Senhor Jesus, com o Teu sangue, proteja a sua vida, guarda ela, Senhor, debaixo das Tuas mãos de fogo, das Tuas mãos de poder, alcança a sua família, Senhor, cobrindo com o Teu poderoso sangue. Ela que está pedindo oração porque crê na vitória, no milagre da parte do Senhor. Cobre com o Teu sangue, Senhor, cada vida que está acompanhando essa transmissão, orando. Aqueles que entraram, deixaram aí nos comentários pedido de oração pela sua vida, pela família. Que o Senhor possa alcançar a cada vida, cobrir com o Teu sangue, libertar. Estamos, ó Deus, meditamos sobre esse tema, sobre libertação. Pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, liberta as vidas. Desfaça com as obras do diabo. Liberta vidas que estão aprisionadas, oprimidas por Satanás. No Teu sangue, Senhor Jesus, e no Teu nome há poder. É clamando pelo Teu sangue, no Teu nome que ordeno que os demônios deixem essas vidas, saia dos lares. No nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito maligno que está aprisionando, perturbando, dominando o corpo, dominando a mente, a vida dessa pessoa. Senhor Jesus, pelo poder que há no Teu sangue, vai libertando essas vidas cativas, oprimidas, desfazendo, Senhor, com os planos arquitetados por Satanás. Alcança cada família, alcança, Senhor, cada vida nesta hora de oração, cobrindo com o Teu sangue, libertando, curando também. Senhor, abençoa as famílias, restaura, faça com que haja paz, repreenda as contendas, desavenças no meio da família, desentendimentos, agressões verbais, agressões físicas até. Senhor, repreenda pelo Teu poderoso sangue toda a atuação do diabo no meio das famílias para destruir.
Cobre com o teu sangue essa pessoa que está orando, a sua família, a sua casa. Abençoa, Deus, guarda debaixo das tuas mãos de poder. Cobre com o sangue de Jesus a minha vida, a minha família também, nos livrando, ó Deus, nos protegendo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live devocional diário, Momento com Deus. E no horário da meia-noite ainda, hoje estaremos realizando no início, na verdade, início da madrugada, meia-noite, a live da campanha Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus. A live da campanha em que estaremos orando pela família, é a oração da desmancha da macumba, da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro, desmancha de todas as obras e planos de Satanás pelo sangue de Jesus, o Cordeiro que venceu por nós. Estarei orando por você que está agora acompanhando e estará entrando à meia-noite. Estarei orando por você, pela sua família, por todos vocês. Você que deseja receber oração, no nome do Senhor Jesus, deixa aí o seu nome, o seu pedido de oração, pedido por você, pedido pela sua família e o nome da cidade de onde você está falando, para sabermos de onde você está acompanhando as lives. No horário da meia-noite, convido vocês para juntos clamarmos a Deus pela família e pelo sangue de Jesus. As obras do diabo serão, sim, no nome de Cristo, as obras do diabo serão desfeitas e o Senhor irá realizar a obra de libertação e confirmará curas e livramentos. Você que crê, que deseja receber oração por você e a sua família, entre no horário da meia-noite e apresente o copo com água para o Senhor ungir com o seu sangue, para que quando o enfermo tomar, receba cura, libertação. Apresente peças de roupa, fotografias, envie o seu pedido de oração no nome do Senhor Jesus. É no horário da meia-noite. Espero vocês, convido vocês para juntos buscarmos a Deus em oração, pedirmos a Deus pela família. Você irá interceder pela sua família, eu irei ajudar você nesta intercessão, em oração. Pedirei a Deus para que o Senhor liberte sua vida, liberte os membros da sua família e proteja. Precisamos da presença do Senhor, da bênção do Senhor na nossa vida e na nossa família. Os membros da nossa família precisam também da bênção de Deus. E a campanha o tema é: eu coloco a minha família no altar de Deus. Colocar no altar de Deus é apresentar a Deus em oração. No nome de Jesus, é no horário da meia-noite. Espero vocês para buscarmos juntos ao Senhor através da oração. Você que ainda não se inscreveu aí no canal do YouTube, se inscreva, deixe o seu joinha. Você que ainda não está seguindo essa página aí do Facebook, peço para você seguir, curtir e também compartilhar. Compartilhe entre amigos, parentes. Envie no nome do Senhor Jesus o compartilhamento, compartilhe nos grupos. Você que faz parte de outros grupos aí do Facebook, do WhatsApp, compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Logo mais à meia-noite, no nome do Senhor Jesus, será a live pela família e a oração da desmancha de todas as obras do mal. Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a nossa irmã Maria Mício, a sua família também, todos que deixaram aí seu pedido de oração, deixaram o seu nome, todos que têm entrado, deixado o seu pedido. Que Deus vos abençoe. Você que não entrou, mas acompanhou a live,
Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.